Você já parou para pensar que o mesmo Deus que te protege com amor infinito também é capaz de destruir quem ousa perseguir você? Parece forte, né? Mas é porque é mesmo. E hoje nós vamos mergulhar num novo livro aqui no nosso canal, que é Naum 1, onde Deus mostra o seu lado justiceiro, mas também o seu coração de pai, que ele é um bom pai. E tem um aviso chocante no versículo 14, quero que você preste atenção, para aquelas pessoas que insistem em idolatria. Será que você está idolatrando? Você está ignorando isso? Então vem comigo, aproveite e já se inscreva já no nosso canal, ative o sininho. Lembrando, 5 horas da manhã, durma cedo hoje, amanhã 5 horas da manhã tem 5am, aqui está o link das salas aqui embaixo. Simbora, pessoal, porque o livro de Naum é uma profecia contra Nínive, a capital da Assíria. É um povo cruel, um povo arrogante, um povo que oprimia violentamente o povo de Deus. Só que antes de Deus destruir alguma coisa, ele sempre revela o que está por trás da ação dele. Então, nesse livro aqui, o que acontece? Nós vamos analisar aqui alguns versículos. Deus ele mostra que o pecado ele é extremamente grave e que ele não ignora o pecado. E também ele nem dá pouca importância, não. É sério, gente. A questão do pecado é sério, gente. Vamos vigiar, vamos ficar de olho. Vamos começar então com o primeiro versículo que eu selecionei, o versículo 2, que diz assim, ó: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador, ele repete. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. Deus não é indiferente ao mal. Ele não assiste às injustiças de braços cruzados. Não, a palavra vingador aqui não tem nada a ver com aquele rancor humano. Não, tem a ver com justiça, mas é justiça santa, porque Deus se importa. Ele vê cada abuso, ele vê cada exploração, cada lágrima não enxugada e ele age. Só que não na nossa hora, né, como muitas vezes a gente quer, mas na hora dele, né? Tem muita gente aí querendo, às vezes, a cabeça de algumas pessoas, mas é na hora de Deus. E só que quando Deus age, aí ninguém segura. E no verso 3 a gente tem também um ponto que eu destaquei aqui, que diz assim, ó: o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. No 5am a gente sempre destaca alguns versículos, esse foi o que eu destaquei. E olha que interessante, é um equilíbrio perfeito, né? Porque Deus não é impulsivo e ele não explode de raiva. Ele espera, ele dá chance, ele dá tempo, mas quando a justiça chega, é definitiva. Então a gente precisa lembrar disso. A paciência de Deus não é fraqueza, é graça. Só que a justiça dele é certa, é consumidora e é justa. E no verso 6 também eu separei aqui um trecho que diz assim, ó: quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar de sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se dispersam diante dele. Então olha só a dureza. Só que no verso seguinte ele traz alívio. Ele diz assim, ó, no verso 7, o Senhor é bom. Ele é um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Então olha que lindo isso, gente. Enquanto os ímpios, eles tremem diante do juízo, os que confiam em Deus descansam na sua bondade. Como eu falei, ele é um Abba Pai, ele é um bom pai. E é o mesmo fogo, a mesma labareda. Uma que consome o mal e outra que consome, mas aquece o coração dos justos. Então isso não é contraditório, isso é o quê? É uma coerência divina. Só quando a gente tem esse relacionamento com Deus que a gente entende isso, né? Os dois lados de Deus. Espero que você esteja no lado bom. E finalmente, gente, uma coisa que chama muita atenção aqui, o verso 14 também, tem uma parte bem forte da palavra de Deus que diz assim: você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Já comecei um pouco avançado no versículo 14. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos seus deuses. Prepararei o seu túmulo, porque você é desprezível. Então, gente, olha a gravidade disso. Deus aqui, o que ele está fazendo? Ele está decretando o fim de uma linhagem inteira, da memória, da religião, de tudo daquele rei. E por que isso? Porque, gente, em vários livros da Bíblia a gente tem isso. A idolatria é algo que Deus leva muito a sério. Deus não tem perdão com a idolatria. Na verdade, a Bíblia toda está falando sobre isso. Só que o ser humano, muitas vezes, ele insiste em colocar imagens no lugar de Deus.
E não só estátuas, não só santinho que eu estou falando, mas dinheiro também, sucesso, pessoas muitas vezes. Tudo que ocupa o que só Deus pode ocupar. Tudo que o ser humano faz nesse sentido, Deus vai derrubar. E ele não derruba por maldade, não, ele derruba porque ele ama muito, ele ama demais, para que a gente sirva a uma mentira, a algo que não enxerga, algo que não escuta, algo que não fala. Então, Naum 1, ele nos mostra um Deus que ele é completo. A gente viu aqui um Deus que é justiça, um Deus que é misericórdia, um Deus que é força, que é bondade, que é juízo e que é abrigo. Deus é um Deus completo, por isso que a gente tem que andar com ele, relacionar com ele. E a pergunta que fica é, você está entre os que ele, o Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh, julga, ou você está entre os que ele protege? Porque a escolha é sua. Então confie nele, se renda a ele, fuja da idolatria e descanse sabendo que com Deus o justo sempre tem refúgio. Se essa mensagem falou com você, comente aqui embaixo. Eu confio no Deus justo e nos Deus bons. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e amanhã às 5 horas da manhã estamos lá no 5am com mais revelações, orações, confissões de pecados, gratidão, desfrute, tudo direto do trono, tudo para o trono, tudo para ele, tudo sobre ele. Que Deus te abençoe poderosamente.